Chegamos, Brasília. Maravilha, vamos que vamos. Muito feliz de te receber aqui em casa, com esse formato da Soul Entre Amigos. Para quem não sabe, a palavra soul significa alma, não é isso aí. E a manifestação da alma entre amigos. É uma alegria muito grande estar aqui. Acho que esse movimento ele é o resultado de vivência. O reino de Deus é o reino de amigos. E o Vitor perguntou, qual o nome que a gente vai dar para esse encontro nosso? Encontro vai ser o quê? Ele falou, Soul. Eu falei assim, Soul entre amigos, né? E porque é um pouco isso que a gente se propõe conversar e trocar. É um lugar onde a alma, que é esse lugar da intimidade, dos sentimentos, dos anseios, dos sonhos, né, dos medos, dos traumas, das fragmentações, é poder olhar na cara um do outro, é poder estar sentado sem medo, sem rótulos, sem clichês, sem vícios. E desconstruir isso é um desafio muito grande para todos nós, porque nós vivemos dentro de um chão de conservadorismo, de palavras que definem coisas e relações, e você sair desse casulo é um desafio, há de se ter uma ousadia muito grande. O que aconteceu no nosso encontro, acho que foi bem isso. A gente falando de uma coisa que nos é comum, que é uma experiência com o sagrado, mas o sagrado sem rótulo, né? Eu me lembrei daquela polêmica que você saiu na Veja, porque você foi no... Qual delas, né? Qual das polêmicas? Quais, né? São muitas. Mas nessa hora eu me lembrei dessa polêmica que você entrou lá no centro de Candomblé para apoiar aquela comunidade que estava sofrendo vilipêndios lá e tantos problemas porque você foi enviado por Deus ali, né? Ali foi um divisor de águas para mim. Foi ali eu perdi amigos. Ali eu perdi... Centenas. Eu perdi amigos, eu perdi credibilidade, perdi muita coisa. Eu não consigo medir a quantidade de coisas e pessoas que eu perdi a partir de um ato de justiça, né? Porque você vive no Estado laico, sobretudo. Então, você respeitar o espaço do outro é um desafio que pesa sobre cada um de nós, especialmente nós que falamos que acreditamos em Deus. Então, a igreja lutou tanto, sonhou tanto por um Estado laico, onde fosse possível acreditar e conviver de formas diferentes. Você não precisa acreditar igual para conviver. Então a gente não vive uma experiência de fé dentro de um templo apenas. Nós vivemos, a maior parte do nosso tempo com pessoas que não têm a nossa fé, não têm a nossa experiência. Aí uma pessoa que vive uma experiência religiosa dentro do cristianismo, agora ela deixa de ser amigo de familiares. Fica chato, tem um vício, não sabe dar boa noite, não sabe abraçar. Com ele tudo é paz do Senhor, é versículo bíblico, é nós e eles. É um evangeliquez. Eu já não consigo mais suportar. É uma relação de nós e eles, né? Nós que temos a Bíblia, nós que somos o povo da vitória, nós que temos a resposta e eles que estão perdidos. Então, não se senta mais à mesa, não se troca mais na família, não se pede bênção mais a Dinda e o Dindo, porque agora você é de Jesus, tudo novo se fez e o passado tem que ser enterrado. Então, até que ponto... E o que do passado precisa ser enterrado e o que do passado vem com a gente. Porque quando você ouve uma palavra que você tem que morrer para o mundo, você não morre de fato para o mundo. Você tem que perdoar, você tem que esquecer. Perdoar não significa necessariamente esquecer. Então você vem para o ambiente da sua fé, da sua experiência religiosa, e você traz alguma coisa com você. E é claro que o ambiente também te muda. Mas você também muda o ambiente. Então, você ter essa capacidade de sentar à mesa e de respeitar pessoas que acreditam de forma diferente de você, fala, olha, eu acredito diferente, mas eu consigo conviver. Então, a minha ida lá no terreiro gerou uma polêmica muito grande porque o evangélico no Brasil, via de regra, diz que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros, inclusive cristãos e não cristãos. Então, quando você faz essa máxima que o Brasil é do Senhor Jesus, você está estabelecendo uma única regra de fé. Então, o terreiro de Candomblé, que havia sido aviltado por traficantes que se diziam cristãos, eles diziam o seguinte, aqui só Jesus, cheio de justiça, só a igreja evangélica. Então, você percebe o quanto que o fundamentalismo religioso, as crenças estão impregnadas em corações, inclusive de pessoas que não estão dentro de uma igreja, mas o fundamentalismo religioso está dentro dela, lá fora. Ele olha assim, você é de Jesus? Então você está bebendo? E a gente faz o entre amigos com vinhos, né? Exatamente. Então o crente vai falar assim, é o demônio que está lá nele.
O demônio está sempre no outro, né? O demônio nunca está em nós. E é uma hipocrisia danada. É uma grande Chega hipocrisia. em casa, o pastor toma um vinho. Toma vinho, eles fazem tudo, né? Mas assim, quando você se propõe a ajudar um espaço, eu fui profundamente criticado por isso, não consigo medir a quantidade de coisas e pessoas que eu perdi. Mas eu ganhei outras coisas. Quando eu vi muitos religiosos de costa para mim, eu descobri que tinha um mundo de braços abertos. E a maioria dessas pessoas não são religiosas, não são da minha religião. São de outras religiões, são outros espaços acadêmicos, culturais, profissionais, e você vai descobrindo que Deus definitivamente não é cristão, e Deus não é o nome de Deus, e Deus não tem um rótulo. Isso, para mim, é o mais maravilhoso que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Eu acho que a gente troca muito isso. Nossas conversas não acabam, né? Elas ficam infinitas e, de repente, ou acaba a bateria, ou tem que entrar numa reunião, mas daqui a pouco a gente volta na mesma temática. Sempre falando sobre o sagrado. E quando você falou sobre o sagrado, e colocando dessa forma, para mim, foi algo muito impactante, e eu quero, assim, testemunhar isso. Talvez poucos aqui saibam, minha esposa, a minha irmã, mas nesse momento eu estava vivendo uma busca de significado religioso, significado do meu sagrado, porque eu me decepcionei com o sagrado que eu buscava dentro do rito litúrgico evangélico, e eu questionei, eu comecei a questionar, eu comecei a pensar, e nesses pensamentos eu senti o meu sagrado me convidando a conhecer o sagrado dos outros. Então eu comecei uma busca e visitei religiões como o budismo, religiões como o espiritismo, e fui visitando e conhecendo, buscando outras religiões para tentar entender onde se encontrava realmente o sagrado que poderia se manifestar em mim. E foi quando eu realmente consegui, encontrei e tive uma experiência extremamente profunda, liberta, uma experiência clean, livre com Jesus Cristo. Você não fez e nem faz essa caminhada sozinho, né? Tem um teólogo, um religioso protestante chamado Thomas Halleck, que ele viveu uma crise de fé. Porque uma coisa também que a gente aprende nessa busca, nessa abertura, é que, conquanto eu seja um homem de fé, não significa dizer que eu não vá ter crise de fé. Então, eu sou um homem de Deus que tem crise com Deus. E, às vezes, o tabu é tão grande que você não pode nem questionar. E quando você começa a acreditar em algumas coisas, piamente, de que aquilo é a direção de Deus para a sua vida e a coisa dá ruim, se fragmenta, há percalços, você fica culpado, você culpa Deus, você culpa o sistema e a tendência é esse esfriamento. Mas um outro caminho que é possível são essas peregrinações, essa busca de conhecimento. E esse teólogo, Thomas Halleck, ele faz esse caminho de peregrinação, conhecendo outras experiências religiosas, porque vocês percebam, queridos, que acho que a grande mãe da intolerância e do fundamentalismo é a ignorância. É você achar que é só a sua experiência, exatamente, só a sua experiência é legítima, que só existe verdade naquilo que você professa. E alguns são tão radicais que são capazes de olhar para outros da mesma fé e dizer: esse aqui é de Deus, aquele dali é do mundo, aquele dali é do demônio. Mas você não acredita em Jesus? Não, mas o Jesus que eu acredito é outro. Então pentecostalismo, neopentecostalismo, tradicionais. Você sabe que, por exemplo, uma coisa que é bem ignorada pela maioria de cristãos no Brasil. Sabia que a expressão ecumenismo não é um conceito cunhado para cristãos se relacionando com gente de outras religiões? Não, o conceito de ecumenismo no Brasil, ele é cunhado das relações proibidas, das relações que eram estabelecidas na década de 40 e 50 no Brasil, quando o movimento presbiteriano e batista queriam se encontrar, metodista, presbiteriano e batistas queriam se encontrar para fazer um encontro de oração. Foi aí que foi cunhado esse conceito de ecumenismo. Isso é ecumenismo. Deus não está no ecumenismo, não. Porque se você é batista, você tem que ser batista, mas se você é um batista que vira presbiteriano, você tem que ser batizado da presbiteriana. Porque você não era crente, o céu é diferente. Uma coisa louca. Então, essa coisa de você achar... E você vive essa crise, você começa a descobrir que você tem outro... Deus não está dentro de um templinho.
Eu gosto do texto que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não manda ninguém construir templo. Templo são memórias que um segmento religioso ergue e a gente respeita. Eu vou em Roma, vou no Vaticano, vou em Jerusalém, vou nos lugares, você respeita. Tem um templo de Salomão lá em São Paulo, tem aqui em Brasília templos lindos, a Assembleia de Deus da Baleia. Deus não habita ali. Ali são memórias, são lugares, são marcadores que te lembram uma experiência. Mas qual lugar que Deus habita? Então, esse entendimento de que você, e tem pessoas que estão experimentando Deus fora da minha realidade, do meu círculo, fora do meu círculo de fé, ou daquilo que eu acredito. São pessoas que estão experimentando Deus. Será que a gente consegue entender isso? Que o Deus que encontra Saulo de Tarso no caminho, um homem que tinha fé, mas uma fé profundamente equivocada. Era uma fé intolerante. Ele pediu, Atos 9 fala que Paulo, respirando ameaças e morte, pede carta ao Sinédrio para que se encontrasse algum que eram chamados do caminho, lançasse na prisão. Que fé é essa? Que fé absurda é essa? Que legitima uma pessoa a decretar a vida ou a morte de outros. Então, você percebe como que uma fé, ela desorientada, ela pode ser fundamentalista, pode ser um perigo. Pessoas que chegam no lugar da dor e, como eu já vi algumas vezes, chegar no velório e tá todo mundo triste ali, todo mundo chorando, e chega um crente com a Bíblia e fala assim, esse aí estava com Jesus? Se ele não estava com Jesus, foi para o inferno. E você vai para onde quando morrer? Uma fé desprovida de compaixão, de identificação com o outro. A ausência de amor, né? Total. Onde o amor não está, Deus, eu acredito que não habita. Né? E o contrário também é verdadeiro. Deus está onde está o amor. Isso aí é libertador. Deus está onde está o amor. Tem amor, tem Deus. Não tem amor, não tem Deus. Pode ser em qualquer lugar, qualquer templo sagrado. Tem amor? Tem Deus. Se não tiver amor... Agora, é possível que você encontre amor em lugares onde a religião não está. É possível que você vê amor, que você encontre amor em relações onde a religião proíbe. E aí? É possível que você encontre amor dentro de espaços que são diferentes da sua forma de confessar. Agora, a regra é essa. Deus está onde está o amor. É ter essa ousadia de acreditar num Deus que ousa ser profundamente transgressor quando ele aparece. Ele senta com publicano, com pecadores, ele fala com prostitutas, ele acolhe paralíticos, leprosos, que eram um símbolo de maldição e de exclusão social. E o leproso fala, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E ele fala, eu quero, e toca no leproso. Ele está quebrando todo o paradigma religioso, ele está relativizando Moisés, está relativizando a Torá, está relativizando o profeta, está relativizando o templo, está relativizando o próprio ofício dele, porque ele era santo. Como é que um homem divino toca num pecador imundo? Isso gerou um constrangimento na comunidade religiosa. Era uma quebra cultural. Era uma quebra cultural e gera um conflito no coração dos religiosos quando ele senta com publicanos. E os discípulos sentam com ele, porque se você quer estar com Jesus, você precisa sentar na mesa que ele senta. E Jesus, às vezes, senta em mesas transgressoras. Mas o teu dogma é maior do que o amor dele? Qual o tamanho da nossa fé, da nossa experiência com ele? Não, eu sou de Jesus, mas eu não sento ali não. Pô, mas Jesus está sentado ali. Você não vai sentar com ele? Pô, mas aí dá ruim, né? O que as pessoas vão pensar? Jesus não estava preocupado quando ele senta com a mulher samaritana, quando ele conversa com a mulher samaritana. Então, são essas lógicas da religião de Jesus e da religião da igreja, das igrejas ou dos religiosos. A religião de Jesus é o amor. E o amor é, muitas vezes, transgressor, sim. O amor relativiza dogmas, fundamentalismos, regras. O amor relativiza isso. E Jesus senta no ambiente de amor. E eles estão vendo Jesus ali, os religiosos falam assim, cara, vamos dar um jeito, porque... Aí a coisa mais louca desse texto de Marcos é o seguinte, que você tinha 3 grupos de pessoas, fora os discípulos, a multidão e tal, você tinha 3 grupos de pessoas que seguiam de perto de Jesus, que eram os fariseus, que eram uma classe das sinagogas, os saduceus que cuidavam dos templos e os herodianos que representavam a classe política. Fariseu odeia
saduceus. Saduceu e fariseu odeiam herodianos. Eles se odeiam. Mas quando eles veem Jesus sentando com pecadores, curando gente, tocando pessoas, eles falam assim, ó, a gente se odeia, mas tem um que a gente odeia mais do que a gente se odeia. É aquele lá que está fazendo uma coisa, está transgredindo tudo, está comprometendo inclusive o nosso negócio. Então vamos fazer uma aliança nós três aqui para dar um jeito de matar ele. É isso que diz o texto. Juntar os herodianos, os fariseus e os saduceus e para tramarem a morte de Jesus. Por quê? Porque Jesus sentava na mesa que a religião não estava querendo sentar. Porque Jesus chamava de irmão aqueles que a religião chamava de pagão e maldito. Porque Jesus decidia tocar gente que tinha que ser expulsa e excluída da sociedade. Porque Jesus decidiu conversar com uma mulher samaritana que teve 5 maridos. Complicado, né? Muito complicado. E tem gente querendo me matar porque eu estou no 3º divórcio. Ah, você também? Nossa, cara. Mas Jesus sentava. Olha que loucura, Jesus sentava. Não, mas isso aí você está muito... É liberalismo? É, pode ser, mas isso parece mais com a religião de Jesus. Porque a religião de Jesus é amor. Irmão, ver você falando assim me faz lembrar que eu consegui enxergar um novo Jesus. Eu me lembro de um dia que eu te mandei uma mensagem por WhatsApp, eu estava numa crise de ansiedade, porque eu estava me sentindo condenado por um antigo líder, depois de uma conversa que nós tivemos, e eu me sentindo muito condenado por uma série de questões. E em cerca de 10 minutos de conversa, você me lembrou que o sagrado está dentro de mim, e naquele momento eu ajoelhei no meu quarto e consegui enxergá-lo. Então eu sou grato a Deus pela sua vida, e o que a gente está fazendo aqui hoje é uma resposta, a manifestação da minha gratidão a Ele. A minha gratidão a Ele. Uma coisa que eu gosto de pontuar, de marcar, é que as pessoas falam assim, cara, mas como é que ele mudou tanto? Olha, você, se tiver um mínimo de discernimento, de cognição e sensatez, você vai perceber que você não constrói um pensamento da noite para o dia. Você tem uma vida toda que você vai fazendo leituras, que você vai fazendo sínteses, que você vai repensando, que você vai revendo, que você vai repensando suas convicções, que você vai ganhando autonomia. Fato que a maioria das pessoas vivem sempre a partir das vozes de outros. Chega uma hora que você precisa fazer essas perguntas e fazer síntese de coisas que você acredita que você vive. Mais do que das coisas que você fala que acredita, mas da sua realidade, da sua vivência e da sua experiência. Experiência com o sagrado não se discute. Uma pessoa que está ali fazendo um trabalho, um ebó, fazendo uma entrega, diante de uma imagem, banhando-se num rio, e ela está vivendo uma experiência, eu não posso dizer que aquilo dali está errado porque o que é meu está certo. Talvez uma das grandes missões que paira sobre a minha vida é a descolonização do sagrado. É a sua missão. É a minha missão, é o meu propósito, porque o sagrado está cheio de colonialidade, o nosso sagrado está cheio de colonialidade. A gente fala muita coisa que a gente lê em livros, só que o nosso cotidiano sinaliza muitas vezes outras coisas, faz outras perguntas. Então, como é que eu fico diante daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou sendo doutrinado, diante daquilo que eu estou vivendo e experimentando? É daí que você vê pastores que, às vezes, vivem um percalço numa relação, obreiros de igrejas, missionárias, que passam por um divórcio e se perde, se acaba, o mundo acabou para ele, porque ele nunca mais vai poder subir no altar. Porque o altar, aquele altar que ele diz que é o altar de Deus, muito embora Deus não tenha esse tipo de altar, são altares referenciais nossos, porque o altar de Deus é o nosso coração, gente. Nós somos o templo do Espírito. Aí ele, não, mas eu nunca mais vou poder falar porque eu aprendi a vida toda que é assim. Como que você convive, por exemplo, hoje, como eu convivo na realidade de pessoas, de homens e mulheres de Deus que têm filhos que estão nas drogas, estão vivendo uma comunidade carcerária, fizeram uma escolha diferente, que vive uma relação homoafetiva, dentro de casa, aí o pai pega o filho e manda para morar fora do Brasil e diz assim, meu filho está estudando lá fora. E rejeita o filho totalmente porque o filho está transgredindo a sua convicção.
Mas antes disso acontecer no filho dele, ele chegava e dizia para todo mundo vai pro inferno, todo mundo vai pro inferno. O gay vai pro inferno, o fulano vai pro inferno, o drogado vai pro inferno, o bandido. Aí quando o bandido é o filho dele, quando o drogado é o filho dele, quando o gay é o filho dele, ele muda, ele se silencia, mas se distancia do filho. Porque o que as pessoas vão pensar de mim quando elas descobrirem que meu filho é gay? Então a gente vive umas coisas assim, umas doenças dentro do sistema religioso e a gente acha que Deus está nisso. Questionar isso é você descolonizar-se dessa garra de doutrinação, de fundamentalismo religioso, de dogmatismo, que é incapaz de fazer leitura do seu próprio tempo. Então nós vivemos hoje um tempo muito desafiador, que há de se ter verdade, de falar algumas coisas, de tratar questões, de resolver situações, de entender percalços, de entender escolhas, de entender o mundo, porque é no mundo que os nossos filhos estão, que a nossa realidade habita e acontece, é no cotidiano, e a gente precisa ser honesto na nossa relação com o sagrado, entender que ele precisa ser descolonizado dessas coisas. Deus não cabe numa caixinha religiosa, tenha ela o nome que for. Aliás, eu uso muito a expressão sagrado porque Deus não é o nome de Deus. Deus não é o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Deus. Não, Deus é um título. E esse é o problema de encontrar-se com Jesus, porque Deus é um. Olha só uma coisa para provocar aqui, para fechar, para cantar. Deus é um, não é? A fé cristã, ela é monoteísta, porque só existe um Deus, não é? Que a gente aprende. Só existe um Deus. Aí Jesus aparece dizendo, eu também sou Deus, eu e o Pai somos um. Aí dá um nó na cabeça da religião. Eu falei, pô, como é que ele está dizendo que é Deus, só tem um Deus? Você está dizendo que é Deus? Eu nasci para ser isso. Vou matar ele, porque ele tá errado, ele está excomungado. Ele está com demônios. Ele é Beelzebu. Ele está curando pessoas pelo Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. E Jesus, não está falando de Kleber Lucas, não. Nem do Vitor. Jesus, vou matar Jesus. Aí daqui a pouco Jesus está falando assim, eu estou indo embora. Mas eu vou mandar um outro. Que a religião chama o Espírito Santo, que é uma outra provocação, nesse aspecto, nessa definição masculina. Mas o Espírito Santo, a Trindade é uma família de paternidade, filidade e maternidade. Então, a cultura judaica chama o Espírito Santo de Arruá, não é Oruá. É Arruá, é o vento que sopra, é essa figura materna da Trindade. Aí dá um nó na cabeça de todo mundo. Monoteísta? Então, não é monoteísta, né? A fé cristã não é monoteísta, é trinitária. É Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o que eu levei para uma mesa num fórum que teve na Universidade Federal, na Fluminense. Eu falei com um rabino que estava lá, falei assim, então, é possível você dialogar com diferentes expressões religiosas e olhar para Deus não apenas como essa figura masculina, mas como uma figura masculina e maternal, porque Deus é pai e mãe mesmo. Deus é pai e mãe, o sagrado é pai e é mãe, que acolhe, que cuida, que guarda. É um convite à expansão da consciência. Isso sair não muda, dos ritos. Isso não muda a fé, a experiência, a vivência, o fogo, nada disso. A minha experiência é legítima, é a mesma. Porque na palavra do John Stott, crer é também pensar, né? Tem gente que só quer crer, mas não quer pensar. Não é isso porque isso, que está na Bíblia. É porque falaram isso, o pastor falou isso, então é isso. Mas crer também é também pensar. É a capacidade de você fazer perguntas. Sem medo de ser fulminado. Eu estou com medo de blasfemar. É blasfêmia contra o Espírito Santo fazer pergunta? Não. Deus não tem problema de ser arguido. E não tem mesmo. Bom, vou deixar você cantar. Antes eu quero só explicar para vocês um detalhe. Todos os meses nós estaremos aqui nesse mesmo formato. Isso. Com o foco de fazer a Sou Entre Amigos em Brasília. O Kleber tem uma comunidade maravilhosa lá no Rio, cujo eu já visitei e pude sentir uma presença magnífica. Amém. Do Sagrado, né? Na Sou, no Rio de Janeiro, ali na Barra. E a gente quer trazer um pouquinho disso aqui para Brasília. Amém. Né? E eu quero só explicar para vocês por que aqui em casa, eu não te falei isso, mas estou falando agora. 2 meses atrás, eu fiz uma oração. E tinha uma série de coisas retidas, paradas. E
a gente vem de uma história antiga, né, com a Assembleia de Deus. Você lembra antigamente quando tinha o culto de ação de graça? Lembro. Quem já foi desse rito antigo lembra disso, né? Isso. Minha mãe fazia lá em casa e direto a gente ia no culto de ação de graças na casa de alguém, para dar graças a respeito de alguma coisa, né? E aí eu falei com o Senhor, eu falei na minha oração, Deus, se o Senhor manifestar a realização disso, isso, eu realmente vou trazer para minha casa a Soul. Olha. Minha mulher não sabe disso, está sabendo agora. Olha. Ela me perguntou a semana toda, né? Falou assim, vou falar isso aqui, viu, amor? Falou assim, amor, você está apertando o nosso orçamento porque tem que terminar lá, não sei o que, tem que fazer isso e tal, e você está investindo e tal nesse evento. Falei, toma, mas é porque tem uma outra coisa que eu vou te contar depois. Uau. E essa outra coisa é esse evento de ação de graça, que vai se realizar aqui em casa todos os meses. Isso. Através da graça que veio sobre a sua cabeça. Amém. Porque o Senhor trouxe sobre nós, sobre o grupo empresarial ao qual Ele me trouxe visão, uma graça poderosa que está nos levando com muita velocidade para todo o Brasil. E eu estou devolvendo a Ele, através dessa manifestação da minha gratidão, aquilo que Ele tem feito. Vai ser bom demais. Em março a gente vai estar aqui, trazer outros convidados também, né, para estar com a gente de vez em quando. Trazer o Padre Fábio aqui, já pensou? Pô, vai ser lindo. Seria boa uma conversa sua também com Caio Fábio. Vou adorar. O Newton Bonder. Tem muita gente boa. Tem Isso muita aí. gente boa. Vamos deixar o Kleber cantar, né, gente? Vocês já ouviram o Kleber cantando já? Passei muito apertado aqui em Brasília, muito. Fiquei muito duro, fiquei sem amigos. Estava me separando da Mabene, que é a mãe dos meus filhos. Foi um tempo difícil, de dor, de isolamento. Eu tinha um carro, um Gol, e fiquei devendo. Paguei uma prestação, Marco. Qual foi o ano? Essa parada aí foi em 97. 97. Quando eu comprei o carro, o Gol, eu pensei que tivesse sido dado por Deus. Porque eu peguei um carro zero, foi o primeiro carro zero que eu ganhei. Depois de 3 meses eu descobri que quem me deu o carro foi o diabo, não foi Deus não. Porque eu não consegui pagar uma prestação dele mais, só paguei a primeira. E fiquei devendo IPTU, IPVA, fiquei devendo tudo que você puder imaginar, devendo gente, devendo... E um dia eu estava assim, desesperado, que eu fui entregar o carro na W3 Norte, entregar o carro lá no pátio da Volkswagen, acho que tem até hoje ali. Peguei o carro e fui chorando entregar o carro. No final do dia, fui ali para a esplanada dos ministérios. Cheguei antes, eu falei, passei na esplanada dos ministérios, parei meu carro e comecei a chorar. Me sentindo derrotado. Falei, Deus, minha vida está muito ruim, está tudo dando errado. Eu estou me sentindo sozinho, estou envergonhado, estou te envergonhando, estou envergonhando minha família. E chorei até não ter mais força. Daí eu falei para Deus, eu precisava que você me desse uma ideia, só uma palavra que eu preciso. E eu acredito que minha vida vai mudar. E naquele momento eu peguei meu violão atrás e fiz uma música. Menos de 2 anos depois, eu ganhei meu primeiro 1 milhão com essa música que eu fiz nesse dia. Essa música já rodou o mundo todo, mais de 200 milhões de visualizações nas redes sociais. É um CD que eu gravei que vendeu mais de 1 milhão de cópias. É uma história que foi marcada na vida de muita gente, que foi feita no um dos piores momentos da minha vida. Foi um dos piores momentos da minha vida. A música é assim, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, faz sentido, não faz? Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Se você conhece, canta comigo aí, ó. Deus cuida de mim na sombra das suas asas.
descuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, descuida de mim. Canta comigo aí, Sou Brasília. Descuida de mim na sombra da sua. Quero ouvir vocês. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, canta bem alto comigo aí, ó. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. É no ambiente da escassez que muitas vezes a gente encontra Deus de forma poderosa, né, Cleber? Exatamente. E ouvindo a sua música, por muitas vezes eu tive muita fé para construir muitas coisas. Essa música é poderosa. Eu vi alguém falando que essa semana a gente estava jantando com uma pessoa que falou que estava preso. E ele disse que tramou o próprio suicídio e alguém colocou essa música, começou a cantar essa música minha aqui, e ele viveu uma experiência ali. E eu já vi outras histórias também de pessoas. Eu vi o Chico Anísio falou isso pra mim, um pouco tempo antes de falecer. Ele encontrou comigo em Goiânia, no aeroporto de Goiânia. Ele disse, segurou na minha mão chorando, falou assim: pastor, você acha que Deus pode me perdoar? Eu falei assim, eu ajoelhei assim, que ele estava na cadeira de roda, levado por um dos filhos, eu abaixei, encostei no ombro dele e falei assim: se teve jeito para mim, vai ter para você também. Ele começou a chorar, ele falou assim: olha, eu falei muito mal, fiz muita coisa errada. Eu falei assim: eu também fiz. Ele falou assim: no meu pior momento é essa música sua que me dá alento. E foi essa música. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Conhece? Canta aí, cara. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Essa aqui eu fiz ali essa aqui eu fiz em Brasília também. Aos pés da cruz eu fiz no Rio. Essa aqui eu fiz em Brasília. Há uma unção. Uau. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Se você conhece, canta. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui.
Glória a Deus. Eu vivo muitas experiências, né? Porque eu ando pelo Brasil todo há muitos anos e já vivi várias fases dentro do meio evangélico, né? Já fui chamado de muitas coisas, ainda sou. Mas eu percebo que sempre que tem um perrengue muito grande com uns ou outros, assim, o meu telefone é que toca e a minha casa que é aberta para acolher. Eu recebi uma ligação de um pastor de uma igreja muito grande, mas muito grande mesmo, mas muito grande, você não tem noção. A igreja está no Brasil todo, fora do Brasil, e o pastor falou, é o seguinte, eu concordo com a sua pregação, com tudo que você prega, eu te ouço, mas eu não posso tirar foto com você, eu não posso dizer para ninguém que você é meu amigo, senão eu vou perder o meu povo. E eu vi um homem amarrado, sabe? Eu vi um homem preso, totalmente preso, engaiolado. Queria que você falasse dessa loucura que foi levar o padre Fábio de Mello na sua igreja. Então, que loucura. Na semana que ele estava indo, a gente estava divulgando, eu recebi mas centenas e milhares de mensagens hostis. Fui parar no Hospital Vitória, no Samaritano, com a pressão 22 por sei lá por quanto. Fiquei muito tenso, foi muito ruim ouvir uma cara de gente que fala que acredita em Deus tão intolerante, tão impiedosa, tão implacável. Mas a experiência do Fábio, que é uma pessoa que eu já tenho uma amizade há muito tempo, antes dele ir na Soul, foi muito boa. Ele viveu uma experiência muito linda também lá na comunidade, da maneira como ele foi acolhido, a liberdade com que ele falou. A gente já esteve junto em muitos encontros fora da Soul, em muitos cafés, em alguns fóruns, em algumas caminhadas, e é sempre muito bom. Tivemos num programa da última vez que a gente esteve junto, acho que foi no programa da Angélica, no final do ano de 2020. Depois a gente não teve mais junto por causa da pandemia, enfim, mas a gente sempre está falando por telefone, mandando mensagem, a gente se refere ao outro sempre com muito carinho. E a igreja acolheu muito, porque a Soul tem esse discurso aberto. A nossa mensagem é essa aí que a gente está falando com vocês. Então, as pessoas... tem lugar para todo mundo na Soul. Todas as pessoas são bem-vindas no nosso meio. Então, quando ele chegou, já tinha muita gente esperando ele. E para ele foi uma surpresa. E a ideia era ele ficar lá, ele ia chegar, ia ter começado a reunião, ia estar mais ou menos meia hora do começo da reunião, ele chegaria com segurança, com a equipe dele, falaria 20 minutos e sairia imediatamente enquanto eu estivesse orando. Combinado. Eu cheguei uma hora antes para preparar, cedo, 2 horas da tarde já tinha gente lá na igreja, esperando vaga para entrar. E estava 1 hora antes de começar a reunião, eu estou lá na sala, aí alguém bate na porta e fala assim, o padre está aqui. Eu falei, 1 hora antes? Eu falei, não está na hora. Aí na hora que ele abriu, eu falei para ele assim, não está na hora de você estar aqui. Ele falou, não, eu quis vir, quis chegar mais cedo, eu estou animado. E ele ficou lá 1 hora antes, depois chegou na programação, foi muito bem aceito. Não era para ele cantar, ele cantou. Era para ele falar 20 minutos, ele falou quase 1 hora. E depois eu falei assim, o combinado era, agora eu oro e você sai. Eu falei, pessoal, fecha os olhos e vamos orar. Eu fechei o olho e comecei a orar, eu orava. E aquilo, falava com Deus, falava com ele, tipo assim, agora é deixa. Aí ele falava assim para mim, ó. Eu falei, Deus, abençoa o padre Fábio que está indo embora. E ele falou assim, eu não. Ele falou, nunca entrei numa igreja evangélica, agora que eu chego aqui vocês querem mandar embora? E ele ficou mais 1 hora, desceu, falou com todo mundo. Segurança não entendeu nada, ele falou assim, pro segurança, pode ir embora, me deixa aqui que eu estou em casa. Essa experiência que acho que ele vai ter aqui com a gente também. Que é a humanidade, gente. Eu não acredito nesses pastores que ficam no púlpito como se fossem semideuses. Não acredito nisso. Acho que eu respeito e sei conviver, entra e sai, mas eu acho, o espírito da Soul é o espírito da liberdade. É entre amigos. O reino de Deus é o reino de amigos. Eu tomo vinho. Não, mas ninguém pode ver que eu estou tomando vinho porque eu posso escandalizar. Eu estou na Soul, eu tenho a minha liberdade e respeito as pessoas. E sou respeitado pela minha comunidade de fé. Então, assim, eu consigo conviver, também entendo que tem um papel que é desenvolvido, assim, eu entendo e respeito o Vitor. Eu, como estou muito dentro do meio evangélico, eu tenho um limite ainda que eu acho que é missional. Tem a ver com a minha missão. Que tem a ver com a minha missão de aquilo que Paulo fala, eu fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos.
eu fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma forma alcançasse alguns. Então eu tenho essa sensação de que eu preciso estar sentando com alguns pastores totalmente enclausurados, como eu fui almoçar esses dias com um pastor. Aí você olha para a pessoa tem a formatação, todo formatado, e fala, e convence, e fala. Ele está falando para mim, mas na verdade não é um diálogo, é um solilóquio. Ele está tentando se convencer de uma coisa que ele não consegue. Mas o meu lugar ali é o lugar de ouvir. A vontade que dava, eu falei assim, eu vou levantar, vou embora. Mas eu falei assim, eu vou ficar aqui, porque ele quer falar e ele precisa de alguém para ouvi-lo, falar coisas que ele não fala com todo mundo. Fiquei ouvindo, mas ele estava convicto das mesmas coisas quando ele foi embora. E no final ele falou, a gente pode encontrar mês que vem? Só que eu não sou a pessoa que ele vai aparecer nunca junto. Porque eu represento uma coisa que é contra ele. Eu não represento um modelo cristão. Mas na intimidade, ele me procura, ele me liga. Ele quer que eu venha para ficar 3, 4 dias, que eu vá para ficar 3, 4 dias com ele, só para conversar. Então tem muito reino, mas tem pouca amizade. E o reino precisa ser um reino de amizade, de transparência, de verdade, de falar, olha, não estou bem, estou fraco, estou me sentindo deprimido. O número de pastores que estão se suicidando no Brasil é absurdo. Nos últimos 5, 6 anos, aproximadamente 250 pastores se suicidaram no Brasil. No Brasil. Por quê? Porque falta colo, falta abraço, falta humanidade, falta verdade, falta descer do palco e sentar à mesa. Porque é na mesa que você tem liberdade de ter a alma livre, de estar sendo você mesmo, sem ser rejeitado, né? Porque o pastor não, ele tem que ficar lá, porque o que as pessoas vão pensar quando souber da vida dele? Isso para mim é muito complicado. Acho que é só o lugar que você entra e sai mais leve. Sai com a alma mais livre, menos encarcerada com a culpa, com medo de Deus, medo da vida, medo de estar sendo achado em falta. E a graça dele mesmo sobre nossas vidas. Eu queria orar, mas queria que você orasse também, fechasse teus olhos e orasse do seu jeito. Do jeito que você sabe orar, ou rezar, ou meditar. Em seguida eu vou fazer uma oração com vocês. Pai querido e amado, queremos te agradecer por essa noite, por esse encontro, Senhor, entre amigos, por experimentarmos o Senhor da forma mais particular e individual possível e também coletiva. Por sentir a sua ruá, o seu vento soprando nesse lugar, a oportunidade que temos de falar com o Senhor, falar sobre Deus, falar sobre a nossa experiência, falar sobre a nossa vivência humana, nossas frustrações, nossos medos, nossos questionamentos, nossas crises, fundamentalismos, nossas convicções, ó Deus, que muitas vezes nos amarram, o medo e a culpa. Que o Senhor possa nos levar para esse lugar de descolonizar a nossa fé, Senhor, num nível profundo de relacionamento contigo. Quero te agradecer pela vida do Vitor, da Aline, por essa casa que nos acolhe. Esse encontro é um encontro de ações de graça, sim, pelas coisas que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, pela possibilidade deles desatarem a vida de tantas pessoas, centenas e milhares de pessoas que vão sendo desatadas porque eles ousaram ser instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Que esse lugar seja um lugar e os nossos encontros sejam encontros cheios, plenos da tua presença, do teu amor, da suficiência do Senhor sobre nossas vidas. Quero te agradecer profundamente pela vinda de cada irmão, cada irmã, cada amigo, Senhor, que está aqui. O esforço de estar aqui nesse lugar. Gente que crê diferente, que ora diferente, que confessa diferente, mas que está no mesmo Espírito, Senhor. E podemos juntos, inclusive, orar pela cidade de Petrópolis, agora que está, ó Deus, vivendo um luto tão que dói em todos nós, Senhor. Pessoas que estão sofrendo. Entes que estão chorando pelos seus mortos, que nem vão conseguir enterrá-los. Famílias que estão desoladas. Pai, nós pedimos pela tua misericórdia por cada família ali. Pedimos, ó Deus, por aqueles que sofrem, que estão perto de nós ou longe. Oramos e rezamos pela vida dos nossos filhos, parentes, amigos, Senhor. Guarda-os, cubra com teu sangue, com a tua misericórdia e bondade. Nós te agradecemos por esse encontro e que no decorrer dessa noite cada um de nós
tenhamos no coração o testemunho do teu amor sobre nós. Deus abençoe. Deus abençoe.